Bem-vindos à sessão 2. O título dessa sessão é A Personalidade do Espírito Santo. Revisando, Jesus fez uma declaração muito chocante. Ele disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Porque foi para o nosso bem que ele partiu. Para que ele partiu? Para termos contato com ele. Ou então teríamos que pegar um voo para Tel Aviv, alugar um carro, sair para Galileia e encontrá-lo. E seria difícil, já que uma quantidade enorme de pessoas estaria ao redor dele. E então esperar que todos conversassem com ele deveria demorar 1 ou 2 meses para chegar ao centro. Seria melhor você escrever, pois levaria alguns meses se você esquecesse de falar alguma coisa. Então, Jesus está dizendo, seria muito melhor se alguém exatamente como eu, a Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que veio para me glorificar e me revelar, viesse para me revelar a vocês. E hoje nós vamos mergulhar muito mais profundo nessa sessão. Observem comigo o que o apóstolo Paulo declara a nós, os crentes. Ele disse, a graça, 2 Coríntios 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Percebam que Paulo diz, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Isso não é interessante? Antes de tudo, ele identifica a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós sequer teríamos um relacionamento com Deus Pai se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz, o amor de Deus. Você não está feliz porque o Pai te ama? Você é filho dele. Eu penso no quanto eu amo meus 4 filhos e os meus bebês, que são os meus netinhos. Eu sou muito jovem para ser chamado de vovô, então eles me chamam de Vê-Pai ou só Vê. Então eu penso no quanto eu os amo e no amor do Pai. Como é bom saber que somos amados. Mas depois, especificamente, quando pensamos em Jesus, pensamos na graça. Quando pensamos no Pai, pensamos no amor de Deus, que enviou Jesus por nós. Mas então a frase com a qual ele identifica o Espírito Santo é a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, o que significa seja com todos vocês? É possível que não seja com você. Tudo bem? A palavra comunhão é a palavra grega koinonia. Eu vou dar a vocês todas as definições dessa palavra que eu encontrei. Significa companheirismo, significa amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta, mútua e íntima associação. Bom, quantas palavras! Palavras poderosas. Eu vou fragmentar essa lista em 3 seções. Número 1, companheirismo. Número 2, parceria. Número 3, intimidade. Número 1, companheirismo. A palavra companheirismo, se você quiser uma definição dela, significa um relacionamento amigável. Então, significa amizade, significa companhia, significa compartilhar junto. Então, amigos, companheiros. Adivinha o que eles fazem? Eles compartilham junto. Eles se comunicam, eles conversam um com o outro, eles compartilham o que estão fazendo. Eu gosto de jogar golfe. Quando eu saio para o campo de golfe, nós conversamos uns com os outros, especialmente da mesma equipe. Eu não falo para o outro o que eu vou fazer. Para o meu amigo eu disse, tá vendo esse buraco? Eu vou acertá-lo e voltar um buraco à frente. Eu converso com ele. É uma das coisas que eu gosto no golfe. Eu jogava tênis na faculdade. Não dá pra conversar com o cara que tá do outro lado da rede. Eu amo o golfe porque dá pra conversar com a pessoa. Eu já construí relacionamentos bem mais próximos no campo de golfe. É onde acontece o companheirismo, acontece a comunicação. É por isso que eu quero que a minha esposa jogue golfe comigo. Porque eu adoro ficar perto dessa mulher. Ela é pra mim, lembraram? Então, nós sempre mantemos um ao outro informados. Eu penso na minha equipe. Algumas das pessoas mais próximas a mim, fora da minha família, são membros da minha equipe de trabalho. Estamos sempre conversando sobre nossos planos. Conversamos sobre o que vamos fazer. Bom, isso é o que significa companheirismo. Nós conversamos. Se lermos Atos 20, 22 e 23, preste atenção no que Paulo disse. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo o Espírito Santo. Sem saber o que vai acontecer lá, sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento com certeza estão esperando por mim.
Agora veja, o Espírito Santo não disse que seria só numa cidade. Ele disse que seria em todas as cidades. Eu tenho certeza que se você fosse avisado que teria prisão e sofrimento em todas as cidades, você provavelmente questionaria o seu parceiro e diria: você já mudou de ideia? Isso poderia mudar só um pouquinho, mas em toda a cidade o Espírito diz: esteja pronto para isso. Houve vezes em que o Espírito Santo me disse palavras que eu não queria ouvir. E eu continuava perguntando a ele, e ele me dizia em todas as cidades. Ele me disse dia após dia. Então, por fim, ficou em silêncio como se dissesse: eu já falei o suficiente, tá bom? Então isso é companheirismo. Se lermos Atos 10:19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse para ele: Simão, 3 homens estão procurando você. Então foi o Espírito Santo que disse a ele: você tem visitas, eu quero que você vá com eles. Eu tenho algo para você fazer lá. Se lermos Atos 8:29, o Espírito disse a Filipe, não foi Deus. Não diz nada além de, preste atenção, o Espírito. É claro que ele é Deus. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O que é muito interessante é que Filipe estava liderando uma reunião de avivamento na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que um anjo disse para ele para ir embora no meio da reunião e ir para o deserto. Não diz que o Espírito Santo disse a ele, mas diz que foi um anjo. Você compreende que esses caras conheciam a voz do Espírito Santo tão bem que quando um anjo falava, eles sabiam a diferença entre um anjo falando e o Espírito Santo falando? Não diz que um anjo apareceu a ele, um anjo disse: eu quero que você vá ao deserto. Foi um anjo que disse isso, mas quando ele chegou ao deserto, ele identificou aquele de quem era íntimo. Esses caras de fato conheciam o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: acompanhe aquela carruagem. E o eunuco egípcio, que era o terceiro no comando de toda a Etiópia, foi salvo. Isso é muito legal. É isso que eu chamo de companheirismo, de amizade, tá bom? Atos 16:6. Paulo e seus companheiros viajam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Não foi Jesus que impediu eles, mas foi o Espírito que os impediu de pregar na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então vemos essa comunicação acontecendo entre os líderes e o Espírito Santo. Deveria ser diferente hoje? Nós temos melhores maneiras de servir a Deus sem o Espírito Santo. Eles eram primitivos. Nós temos GPS, iPhones e iPads e podemos fazer tudo sem você, Espírito Santo. Não é dessa forma. Precisamos que ele fale conosco. Os crentes do Novo Testamento eram muito conscientes do companheirismo constante do Espírito Santo com eles. Eles esperavam o envolvimento dele com eles, assim como nós esperamos o envolvimento de alguém 24 horas por dia na nossa vida. Você pode imaginar a Lisa e eu passando 24 horas por dia na nossa casa sem trocar uma palavra? Isso é ridículo. Eu não vou querer um casamento assim. Eu amo essa mulher. Eu amo escutar o que ela diz. Eu quero que ela converse comigo simplesmente porque eu adoro a voz dela. Já estamos casados há 30 anos, mas se ela fosse solteira e eu também, eu ficaria no pé dela, porque eu sou louco por essa mulher. Pois é, com ela, eu nunca fico entediado. Há 24 anos, eu me hospedo em hotéis e nunca fiquei entediado em quarto de hotel. Quem fica entediado vivendo com Deus? Ficamos no quarto juntos. Eu não abro mão de passar meu tempo com ele. Eu não quero dividir meu quarto com assistentes. Eu quero ficar sozinho com ele. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir o que ele está falando. Eu adoro isso. Eu gosto disso. Eu sou um cara que gosta muito de estar no meio das pessoas. Eu adoro estar com pessoas. Eu não sou um cara eremita, tipo um monge que gosta de ficar sozinho, longe das pessoas. Eu gosto de pessoas, mas adoro o Espírito Santo. É a pessoa de quem mais gosto de estar perto. Você entendeu? Então, a próxima palavra é parceria. Todos digam parceria. Parceria. Se lermos 1 Coríntios 3:9, esse é provavelmente um dos versículos mais chocantes do Novo Testamento. O que ele diz? Pois nós somos cooperadores de Deus. Isso é chocante. Nós trabalhamos com Deus. Eu gosto de como a tradução de Mouth coloca esse versículo. Ele diz: somos companheiros de trabalho para Deus e com Deus. Caramba, isso é bom demais, não é? Então, do que isso fala? De parceria, ok? Agora ouça o que os apóstolos disseram quando escreveram uma carta aos crentes gentis. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós.
É possível ver a parceria aqui. Você está vendo? Nessa situação, os líderes claramente mostraram tanto a visão deles como a do Espírito Santo. As duas partes participaram da decisão. Eles eram parceiros na obra do reino. Nós vemos isso acontecer também no Antigo Testamento, porque Deus foi até Abraão e tratou algo com ele. Deus via Abraão como um parceiro. E Deus e Abraão vão até um penhasco e Deus diz: eu estou realmente pensando em destruir essas duas cidades. O que você acha, Abraão? Abraão se desespera, seu sobrinho estava lá, ele convenceu Deus a baixar o número de pessoas. Você conhece a história, né? Mas Deus viu um parceiro em Abraão. Eu devo fazer o que vou fazer em Sodoma sem conversar antes com meu parceiro Abraão? É isso que parceiros fazem. Se você tem um parceiro no negócio, tem que conversar com ele. Lisa e eu conversamos sobre coisas que vamos fazer. Aaron está nisso, Edson está nisso. Nós estamos sempre conversando sobre o que vamos fazer. Por quê? Porque somos parceiros. Então é isso que Deus está fazendo com Abraão. Vemos a mesma coisa com Moisés. Deus disse a Moisés, vemos duas vezes nas Escrituras que, devido à forma como ele respondeu, Deus mudou de ideia. Esses são os espelhos do Novo Testamento, mas tem que dizer uma coisa. Abraão e Moisés não têm o que nós temos hoje, pois isso aconteceu com eles somente uma vez num longo período de tempo. E nós temos isso 24 horas por dia. Você está me entendendo? Então, é por isso que é muito melhor, pois nosso parceiro não precisa dormir. Eu acordei às 2h20 essa manhã e não voltei para a cama, porque eu estava empolgado sobre hoje ver todos vocês pregar a palavra do Senhor e ver o Espírito Santo trabalhar. Então foi conversar com o parceiro. E ele estava acordado. Isso é maravilhoso. Ele não disse: John, por que você me acordou? Não, Lisa diria isso. Ela diria: amor, por que você me acordou? Eu diria: não, eu só queria conversar. Eu já tentei isso antes, mas não funciona. Porque ela gosta de dormir. Eu também gosto. Não gosto quando ela me acorda. A gente já acostumou a isso no casamento e aprendemos. Não faz isso, não faz isso. Ela falava: você tá acordado? Eu dizia: agora tô, né? Eu tenho que trabalhar daqui a 3 horas. Fazer o quê? Mas ele estava acordado essa madrugada. Ele estava conversando comigo sobre hoje, sobre o que ia acontecer aqui, você está entendendo? E foi maravilhoso. Nós também não temos o que Abraão teve. Deus tinha descido, eles precisaram ter uma refeição e depois conversaram. Tudo bem? Mas nós não. Ele está conosco o tempo todo. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ouviu isso? O Espírito Santo colocou vocês como bispos sobre as pessoas. Não diz que Jesus colocou vocês como bispos. Cuidem de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Está vendo isso? Eles sabem que é o Espírito Santo que está na terra. Jesus está no céu e muito obrigado. Estão vendo isso? Amém? Amém. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, Atos 13:2, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ok? Podemos vê-lo claramente identificado. Não Jesus, o Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo, Atos 13:4. Mas ouça, deixe-me dizer uma coisa, isso vai além da parceria, porque koinonia envolve associação mútua íntima. As pessoas usam o nome de Deus em vão quando dizem: o Espírito Santo disse quando ele não disse nada. Os apóstolos não ousaram escrever: o Espírito Santo disse, não bebam sangue, não comam carne sacrificada aos ídolos, não pratiquem fornicação, não pratiquem idolatria. Eles não disseram isso, eles disseram: pareceu bem, Paulo fez a coisa certa. Paulo escreveu um capítulo em Coríntios e sabe o que ele disse? Ele disse: em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Eu penso que também tem o Espírito de Deus, é o que ele disse. Ele conhecia Deus e Espírito Santo tão bem que não pôde dizer: é isso que o Espírito Santo está dizendo. Ele dizia: eu acho que eu tenho o Espírito de Deus comigo nessa questão. Estão comigo? Sim. É isso mesmo. A fim de sermos íntimos, nós temos que conhecer a personalidade daquele com quem buscarmos ter intimidade. Não é verdade? Sim. Isso aprimora a nossa comunicação e leva a níveis mais profundos. Então o Espírito Santo, como eu já disse, é uma pessoa. Então em João 14:16, Jesus usa o pronome ele mais de 1 dúzia de vezes. Ok? Então é uma pessoa, não é? Agora, eu fiz uma descoberta que me ajuda muito a interagir com o Espírito Santo. Ok? Essa descoberta, e eu espero muito que ela ajude a você,
Mas a descoberta que eu fiz é a seguinte: na língua grega, existe um pronome que pode ser usado para homens e mulheres. Ok? Não temos isso na nossa língua. Nós só temos ele e ela. Isso se refere a um objeto ou um animal. Ele se refere a um rapaz, ela se refere a uma garota. Não podemos nos referir a um rapaz ou a uma garota com o mesmo pronome. Teríamos que dizer eles, porque eles podem ser rapazes e garotas. Mas sabia que os gregos têm um pronome que pode ser usado para o masculino e o feminino? É um pronome neutro de gênero, se refere a humanos e não a objetos. É esse que é o pronome usado no grego original.